você não sabe se você vai ser bem atendida por dizer que você é lésbica. Então você não sabe se você vai chegar e falar, então eu sou lésbica, e ela vai te tratar do mesmo jeito que ela trataria uma mulher hétero. É muito comum você chegar num consultório de ginecologia, a mulher ou o cara te fala, você é virgem, e você fala não, e aí ela simplesmente fala, não, você é assim. Precisa de informação que seja acessível pra todo mundo. Tem muita mina que não consegue, tipo, simplesmente, sei lá, ir no ginecologista e ter, com essa falta de informação, e tem gente que não consegue realmente ir. Então elas encontrarem conteúdo na internet de uma forma explicativa, que ela consiga entender e ver que relações com mulheres também precisam de cuidados, não só hétero. Porque todo mundo, tem muita lésbica que acha que ela não precisa ir. Desde o ano passado eu já queria produzir um material desse tipo, aí eu ficava procurando, mas eu nunca encontrava nada. Aí falou que a saúde sexual entre mulheres era tema do seu pós-doutorado, né? Tem muita lésbica que só tem acesso a informações de sexo por pornografia, sabe? Tipo, nossa, sim, tipo, é moldado completamente nisso. Completamente moldado em cima do fetiche, em cima do irreal. E é tratado como e é sempre para o homem, comparado ao homem, e sempre de um ponto de vista focado no prazer, focado no fetiche, focado simplesmente na questão, aquele momento ali, sem cuidado, sem pensamento após ou antes. Então, a gente precisa saber que precisa existir o cuidado, precisa existir visitas regulares ao ginecologista, porque é muito simples, a ginecologia não é para os homens, não depende dos homens, é das mulheres. É um direito nosso, é um dever nosso. Oi gente, meu nome é Bianca Tchela, eu tô aqui com a Andrea Rufino e a gente tá gravando esse vídeo com o propósito de trazer um material acessível e bem simples para falar sobre saúde sexual feminina. Você quer se apresentar um pouco? Obrigada, Bianca, pelo convite e por todo o acolhimento, né? Para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Andrea Rufino, sou ginecologista e fiz algumas pesquisas já no Brasil sobre saúde sexual e reprodutiva de mulheres que fazem sexo com mulheres lésbicas ou bissexuais. E vai ser um prazer poder conversar com vocês e esclarecer dúvidas e o que vocês acharem que é bacana para a gente publicizar e ajudar a esclarecer todas essas dúvidas para tantas mulheres que precisam de assistência, que precisam de empoderamento para chegar no médico e poder se colocar e falar e não ter receio. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo mais básico mesmo, que é você explicar pra gente por que muitas mulheres, principalmente as lésbicas, elas acreditam que não existe essa necessidade de ir pro ginecologista e o quanto que isso é prejudicial, por que é importante que você vá ao ginecologista mesmo, independente de com quem você tenha relações, qual a sua orientação sexual, e que inclusive é importante que você vá mesmo que você nunca tenha tido relações sexuais com ninguém. Tá. Então vamos lá. Há uma ideia cultural de que a prática sexual com o homem ou o pênis é o causador de muitas doenças, né? É o contato com o pênis que vai resultar em infecções sexualmente transmissíveis e muitas vezes ao HIV e a infecção pelo HIV e AIDS. Mas na verdade nós temos inúmeras infecções sexualmente transmissíveis e que são transmitidas pelo contato pele com pele. Então na verdade existem doenças em que há uma alteração na pele, uma úlcera, uma bolha, uma ferida, o contato com secreções, independente se é um corpo masculino e um corpo feminino, ou dois corpos femininos ou dois corpos masculinos, não importa, mas o contato houve e a transmissão vai acontecer, né? Então esse desconhecimento faz com que muitas mulheres que nunca tiveram prática sexual com um corpo masculino acreditam que é mais difícil pegar doenças como essas e então estariam protegidas. Mas a literatura mundial, ela mostra evidências muito consolidadas de que câncer do colo do útero, mesmo infecção por HIV, todas as ISTs
gonorreia, sífilis, herpes, infecção pelo HPV, e mesmo aquelas infecções que não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis, obrigatoriamente transmitidas pelo sexo, como candidíase, né, como gardnerella, que é a vaginose bacteriana, é compartilhada na prática sexual, independente de que corpos ali estejam se relacionando. Então, acredito que é uma questão de desconhecimento, de cultura, de acreditar que muitas pessoas acreditam que o fato de não haver penetração vaginal, essas infecções elas não são transmitidas. Então aí tem muito desconhecimento. Há um desconhecimento das próprias mulheres que fazem sexo com outras mulheres, que acreditam que teria que ser a penetração com o pênis que levaria às infecções. E há um outro desconhecimento do meio profissional, né, de acreditar que as mulheres que fazem sexo com mulheres só fazem sexo sem penetração, sem manipulação vaginal. E uma vez não colocando nada dentro da vagina, essas infecções não seriam transmitidas, então tá tudo errado. E quais são os tipos de exames que você faz quando você vai ao ginecologista? Porque pelo que eu estudei, que eu te falei antes de conversar contigo, os ginecologistas eles pedem com uma menor frequência para que lésbicas façam exames de Papa Nicolau. Por que isso acontece? Então vamos lá. Eu vou explicando assim do comecinho, porque aí quem está ouvindo vai tendo toda uma ideia assim de uma coerência, né, desse exame, né? Então veja só, o exame de Papa Nicolau, ele é um exame para coleta de células do colo do útero para averiguar se essas células estão alteradas, estão com lesões ou alterações que poderiam com alguns anos se transformar em um câncer do colo do útero. Ele também serve para outras coisas, tipo Não. doenças, infecções ou... Basicamente o exame de Papa Nicolau é para prevenção, busca de lesão, que a gente chama precursora, né, do câncer do colo do útero. Essa maneira de analisar as células, que é por essa coloração de Papa Nicolau, ela permite também a identificação de alguns agentes. Mas o objetivo do exame de Papa Nicolau não é detectar que tipo de infecção aquela mulher tem. Ele nos dá até essa informação, mas o mais importante é a prevenção do câncer. Então, quem é a mulher que necessita do exame de Papa Nicolau? A mulher que já iniciou a prática sexual. Por que é a mulher que já iniciou a prática sexual? Porque desde a década de 80 que nós já sabemos que o causador do câncer do colo do útero é o HPV. Então, e já se sabe que o HPV é transmitido pela prática sexual. E é contato mucosa-mucosa. Então, teve contato pele-pele ou pele-mucosa. Então, não precisa necessariamente ter penetração vaginal, mas teve contato genital com genital externamente. Teve uma tesourinha. Isso. Um cola velcro. Oh, experiente! Já teve contato, né? Já teve troca. Então, uma vez que houve contato, esse quem das duas tiver HPV pode transmitir para outra. Então, teve contato sexual, deve ir ao ginecologista para a coleta. Imagina aquela mulher que tem prática sexual com mulher, mas não gosta de ser penetrada. E penetração em mim não vai rolar. Nesse caso, existem aparelhos chamados espéculos vaginais apropriados para mulheres que têm ímen íntegro, que não machuca e que é colocado de maneira adequada e essa coleta é feita. Muitos ginecologistas ou médicos poderiam, inclusive, questionar. Quando eu dou aula para os meus alunos, eu sou professora de medicina, e os alunos perguntam, mas professora, a mulher que não tem penetração vaginal, que tem ímen íntegro, né, tem validade realmente dela colher o exame de histologia? Então, existem pesquisas científicas já bem consolidadas, mostrando que mulheres com prática sexual exclusiva com mulher, elas tiveram percentual de lesão precursora do câncer do colo do útero igual ao percentual de mulher que faz sexo com homem que teria penetração com pênis.
Então significa dizer que tendo contato com o HPV, não precisa botar algo dentro da vagina para o HPV chegar no colo. Né? Tendo só de ter com um HPV, contato ali, a tesourinha, o velcro, isso. já tá correndo risco. Não tem tampa na porta da vagina, não tem porta que diz HPV não entra. Não é? Então, nesse sentido, precisa sim, vale a pena fazer. Então é importante que o ginecologista esteja atualizado com relação a isso e tenha uma sensibilidade, um acolhimento legal para te ouvir, perguntar quem é você, como é a tua prática sexual, para que ele possa escolher de maneira adequada que tipo de espéculo ele vai utilizar e que vai ser bom para você. Esse profissional ele só vai saber qual utilizar se ele te perguntar. Se essa conversa acontecer. Fluir, né? Fluir um diálogo. Exatamente. Todos os exames, por que é importante fazer? Já para essas minas que acham que não é importante ir, elas criaram uma noção, tipo, ó, é bom eu ir porque eu tenho que fazer essa pilha de exames para ver se eu não tenho tais coisas. Tudo bem. Então, o carro-chefe do exame ginecológico é o exame do Papa Nicolau, que é a coleta da citologia, para a prevenção do câncer do colo do útero. Existem algumas infecções sexualmente transmissíveis e que seria interessante, com alguma frequência, a gente ofertar enquanto profissional de saúde para as mulheres, né, para as pessoas, esses exames. Seria a sorologia para o HIV, sorologia para hepatite B, para hepatite C e o VDRL de sífilis. O exame de hepatite B, ele é importante porque existe vacina. E a vacina está disponível gratuitamente nos postos de saúde. Em geral, as pessoas com menos de 25 anos no Brasil deveriam já estar vacinadas, porque já faz parte do calendário básico de vacinação. Tem gente que não tá, então. Mas às vezes pode ser que alguém perdeu a... gente, ó, vamos tomar a vacina, tá vendo? Toma a vacina. Isso. Dá uma olhadinha no calendário básico de vacinação. Se não tiver o calendário, é melhor fazer a sorologia, verificar se já está imune. Porque se você já estiver imune, você não vai precisar tomar a vacina, né? Então, fazer essa conferência é bem legal. E lembrar, né, então, que hepatite B, sífilis e HIV, eles existem sorologias e que deve ser feito com alguma regularidade, enfim. A postura é sempre de oferta, né? Ou a mulher tem essa consciência e já pede para o profissional, ou o profissional oferta, olha, você fez quando, né? Seria interessante fazer, você topa fazer, né? Isso é bem legal. Outras infecções sexualmente transmissíveis, em geral, não se pede sem haver sintoma, certo? A gente não sai, vamos fazer aqui uma lista de 20 e aí vamos ver se vai estar positivo. Para isso que o exame clínico, né, e conversar com a médica, ir para a mesa, ser examinada e ter essa impressão do que é que eu estou vendo, né, que conteúdo vaginal essa médica está vendo, trocar essas informações é que seria interessante para identificar, depender da queixa que a mulher traz. E ver qual o exame que ela deveria fazer, né? Mas assim, no geral, que nem, por exemplo, você vai no ginecologista 2 ou uma vez por ano, você vai fazer só uma checadinha lá. Qual que é o exame normalmente que você faz? É o Papa Nicolau? Exame de Papa Nicolau. Esse é o carro-chefe uma vez por ano. Ele é o top, assim, o principal mesmo. Beleza. Agora, já que a gente começou a falar dessa questão de HPV, etc., eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre doenças sexualmente transmissíveis, as infecções também, que são bem menos conhecidas, já aproveitar também para falar sobre HIV. Então, explica pra gente um pouco sobre o que são as doenças, como que elas são transmitidas, depois falar também sobre as infecções, que é a DST, e tem as, como é que chama? IST, né? São as ISTs. Já tem algum tempo, uns 2 ou 3 anos, que esse nome doença sexualmente transmissível foi substituída por infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque DST, o nome doença, era mais estigmatizante. Então, existem algumas infecções sexualmente transmissíveis que elas não causam doença. Você tem, por exemplo, vírus no teu corpo, mas você não está doente. Então, você pode ter uma infecção pelo HIV e não ter AIDS. Então, esse termo ele foi corrigido, digamos assim, foi melhor adequado. Então, o que é o mais atual? Chamar infecções sexualmente transmissíveis, porque algumas podem resultar em doença, outras não.
Eu estou infectada com o agente, mas eu não estou doente ainda. Muitas pessoas tiveram contato com o vírus do herpes e nesse momento não estão manifestando nenhum quadro da doença, não estão com úlcera, né? Mas elas têm o vírus. Tem esse caso que demora bastante para manifestar. Eu já vi pode falando que demora. Isso, é verdade, que tem isso. Tá. Mas quais são essas infecções, então, que são tipo as menos conhecidas? Tem resultando em doenças, se você não cuidar, seria mais ou menos isso? Explica pra gente. Então vamos lá. A vagina tem uma série de micro-organismos que moram lá na vagina. A Cândida é um tipo de fungo que já mora na vagina de todas as mulheres. Os cocos são bactérias que já moram na vagina de todas as mulheres. Os lactobacilos também já moram na vagina. Então, existe uma flora que a gente chama vaginal normal, composto por fungo, bactéria e lactobacilos. E há todo um equilíbrio desses três agentes. Em uma mulher que tem menstruação, numa mulher que está menstruando, né? Então entre a primeira e a última menstruação, a flora vaginal ela é composta principalmente por lactobacilos. E o fungo em quantidade bem pequena e os cocos uma quantidade também um pouco menor. Às vezes há um desequilíbrio nessa flora. Isso não tem nenhuma relação com, por exemplo, ter prática sexual. Imagina uma garota que não tem prática sexual, nunca teve com ninguém, ela pode ter desequilíbrio na flora vaginal por uma série de razões. Pelos próprios hormônios dela, então a flora vaginal ela muda quando a gente está perto de menstruar. A alimentação também, né? Eu vi que um pouco pode menos, influenciar. mas pode, né? O que mais muda são os hormônios da mulher e os nossos hormônios femininos, eles não são os mesmos numa única quantidade o mês inteiro. Esses hormônios, eles flutuam. Por isso, essa flora vaginal, ela é modificável, né? Então, às vezes, a gente pode ter crescimento de fungo, ou crescimento um pouco a mais de lactobacilo, ou crescimento dos cocos, e a gente vai ter sintoma. Coceira, vermelhidão, ardor, e isso não é uma infecção sexualmente transmissível, é desequilíbrio do meu próprio corpo. Então, por isso aqui, ir a um profissional é importante para identificar o que é que eu estou sentindo? Será que o que eu estou sentindo é uma infecção sexualmente transmissível ou não? Então veja, esses agentes, a Cândida, né, e algumas bactérias vaginais, elas são trocadas na prática sexual. A gente não pode imaginar que a gente vai fazer uma prática sexual com alguém, imagina duas mulheres, né, onde a mulher vai tocar a outra, né, com a mão, com a boca, com a língua, com o objeto, e essas secreções não serão trocadas, serão trocadas. Então, se a minha flora vaginal, ela tem mais candidíase e a da outra mulher tem mais cocos, então, em algum momento, a flora vaginal de cada uma delas pode se desequilibrar porque veio agente novo. Não sei se vocês me compreendem. E isso não necessariamente é uma infecção. Tem duas namoradas aqui trocando olhares aqui, né? É importante a gente conhecer esses dados, né, que a gente chama de fisiológicos ali da vagina. No entanto, as pessoas trocam os seus agentes, né? No entanto, existem outros agentes, né, como tricomonas, que é um protozoário, como o vírus do herpes, o vírus do HPV, o vírus do HIV, a clamídia, que é uma outra bactéria, que não vivem naturalmente no nosso corpo. Eu preciso ter contato com alguém alguém que tem esses agentes para eu poder ter contato. Então, esses outros agentes são os agentes das infecções sexualmente transmissíveis. E, em geral, não há indicação para uma mulher que não tem nenhum sintoma e que tem um exame ginecológico normal, nós irmos listar todos esses agentes. A gente solicita aqueles agentes que são mais graves, é o HIV, é a hepatite C, hepatite B, que tem vacina, e sífilis, né? Tá?
Então, deixa eu ver se eu entendi. Se uma mulher tem lá uns agentes a mais do que a outra, e elas se relacionam, vai rolar um desequilíbrio talvez na da outra e ela pode acabar ficando com uma infecção, algo do tipo? Que a outra, pra outra era completamente normal, ela não tinha nenhum problema com isso, mas era só ali o jeito dela ali. Seria mais ou menos isso. Eu vou tentar dizer de uma outra maneira. Vamos imaginar duas mulheres. Todas duas têm Cândida, Cox e Lactobacilos. Mas cada uma delas pode, naquele momento, uma ter mais Cândida do que a outra. Os mesmos agentes. Mas na troca, alguém pode sofrer algum desequilíbrio. Ou não. Tá? Mas, por exemplo, uma mulher que também já tá desregulada ali, ela se relaciona com outra mulher. Essa infecção se dá justamente porque você falou lá do colo velcro, também não acontece pelo contato? Boca, sim. Isso, mas aí como que fica? É garganta? O que acontece de ruim? Às vezes na própria boca mesmo, né? Caramba. E aí fica dentro, fica vermelho? Como que fica? Depende do agente, né? O fungo, por exemplo, você vai ter na boca aquela expressão de sapinho, né? De ardor, de vermelhidão, daqueles pontinhos brancos, é menos comum. Em geral, o aparecimento de candidíase na boca está relacionado àquela pessoa estar imunodeprimida, ou seja, ela não está com a imunidade ok, e essa cândida vai então causar uma manifestação mais importante. Não é o usual, não é. É muito comum candidíase vaginal e não haver sintoma oral na boca. É muito mais comum isso. E como que a gente faz pra identificar ou saber, assim, na hora que, no caso, quando a gente vai se envolver com uma mulher que já tá desregulada ali, como que a gente faz pra identificar ou até mesmo lidar na hora? Porque, querendo ou não, mesmo que você identifique que fica uma situação muito desconfortável, na hora você fala, não vou mais, não quero mais... Eu tenho um curso de inglês agora, tchau. Como que eu seria nessa situação?